Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo, quero pedir pra você me dar uma moral, deixa o like, se inscreve no canal, vai me fortalecer muito. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos comentar dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou ontem, rapaziada. Tivemos ali bastante jogo, né? O São Paulo perdeu por 2-0 pro Vitória. Olha, rapaziada, a minha secada deu certo. Olha, cara, o São Paulo apanhou pro Vitória, perdeu por 2-0 e hoje tem derby, Palmeiras e Corinthians. Daqui 8h30 vai sair o pós-jogo. Vai ter pós-jogo hoje. Hoje também tem Fluminense e Flamengo. Então hoje tem pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, né? Olha, eu já tô nervoso já. Olha, cara, já tô nervoso. Olha, não são nem o que? Meio-dia, não são nem 1 da tarde. Já tô nervoso já pro derby. Olha, eu como palmeirense, mano. Olha, eu não sei, cara. Eu tô confiante. Tô confiante, mas ao mesmo tempo, cara, puta, dá um friozinho na barriga, né, cara? Pô, o Flamengo também joga hoje, pega o Fluminense, né? O jogo vai ser às 6 horas da tarde, o jogo era pra ser ontem, né? Mas vai ser hoje também, quase no mesmo horário que o jogo do Palmeiras, né? O Flamengo também joga hoje. Amanhã vai sair o pós-jogo do jogo do Flamengo, tá? Hoje vai sair o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians. Olha, rapaziada, eu tô nervoso, mas eu tô confiante. Se Deus quiser, nós ganha hoje do Corinthians. Mas vamos ao que interessa, vamos comentar. O São Paulo perdeu, rapaziada, 2-0 pro Vitória. São Paulo que apanhou, perdeu de 2-0 pro Vitória. Olha, cara, o segundo gol do Vitória foi humilhante, cara. Essa é a defesa de São Paulo, esse Roger Machado. Olha, cara, daqui a pouco já vai cair, já. Já vai cair esse Roger Machado, irmão. O técnicozinho horroroso, mano. O São Paulo, pra mim, fez muito errado em demitir o Crespo, né? E trazer esse Roger Machado, cara, pra mim foi uma troca péssima de São Paulo. Pra mim o Crespo é muito melhor que esse Roger Machado. Esse Roger Machado é horroroso. Essa derrota é típica do Roger Machado, mano. Perder pro Vitória, 2-0. Então assim, cara, São Paulo que perdeu. Vamos comentar também do Santos, que acabou vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. Olha, o Neymar foi titular e pra mim jogou muita bola, hein, cara. O Neymar carregou esse time do Santos, foi o cara desse meio campo, foi o Neymar, o cara que fez as jogadas. Você vê, cara, as jogadas que o Neymar faz, puta jogador diferente, né? Puta, tudo bem, gente, o Neymar ele não tá mesmo focado em jogar bola, ele é um cara fraco fisicamente, tem muita lesão, mas não dá pra negar que ele joga muita bola. Ele é muito diferenciado, mesmo com uma perna, meia perna, ele é muito diferenciado. Neymar foi titular, não fez gol nem deu assistência, mas jogou muita bola. Pra mim, muito que o Santos venceu hoje foi graças ao Neymar, mano. Cara que carregou esse time do Santos. Santos venceu o Galo por 1-0. Vamos comentar dos jogos de hoje, de ontem, rapaziada. Acabou que não saiu o vídeo ontem, tá? Porque eu tive na festa de aniversário da minha avó fez aniversário, e por isso não deu pra fazer vídeo ontem, tá, rapaziada? Eu dormi tarde, então por isso não saiu o vídeo ontem. Então vamos comentar primeiro, rapaziada, o jogo de São Paulo, cara. Meu Deus do céu, cara. São Paulo que perdeu pro Vitória por 2-0. E São Paulo. São Paulo que apanhou pro Vitória, perdeu por 2-0. Olha, cara, eu vi os dois gols. Olha, cara, essa defesa de São Paulo é uma defesa horrorosa. São Paulo que tava jogando meio com uma defesa mista, né? Alan Franco, Tolói. Cara, Cedric, meu Deus do céu. Cedric não foi titular, eu acho, né? Mas olha, cara, um time totalmente bagunçado de São Paulo, né? Um time ali totalmente perdido dentro de campo. Acabou perdendo pro Vitória por 2-0, hein, cara? Olha, cara, situação complicada. São Paulo que venceu, né, na Sul-Americana nesse meio de semana por 1-0 e não jogou nada, tá? Venceu, mas venceu na cagada, porque não jogou absolutamente nada. Foi um jogo feio nesse meio de semana. E agora o São Paulo perde pro Vitória por 2-0, um jogo completamente apático do time de São Paulo. São Paulo que não joga nada. São Paulo até que teve chance de fazer gol, mas, cara, foi ali um jogo totalmente ruim de São Paulo, né? Jogando dentro do Barradão, pra mim o time é inferior do Vitória. O São Paulo, pra mim, tem um time melhor que o Vitória, né? O Vitória ali, pra mim, tem um time horroroso. Pra mim, briga pra não cair. E o São Paulo acabou perdendo, apanhando pro Vitória por 2-0.
Vamos comentar também, rapaziada, tivemos ali o Vasco, né? O Vasco que acabou empatando com o Remo, 1-1 lá no Mangueirão, lá no Pará, o Vasco empatou 1-1. O Andrés Gomes abriu o placar e no segundo tempo, né, o Remo empatou. O Vasco também, que olha, vamos ser sinceros, tá voltando ao normal, hein, cara. O Vasco tá voltando ao normal. O Vasco já tá 4 jogos seguidos sem vencer. Então, olha, cara, parece que o Vasco voltou ao normal. O padrão Renato Gaúcho voltou ao normal. O Vasco que empatou 1-1. Vasco que abriu o placar ali. Foi no segundo tempo com o Andrés Gomes. E o Remo acabou empatando ali com um gol de cabeça do zagueiro ali, né? O Remo ali que foi melhor que o Vasco no segundo tempo. E acabou conseguindo um empate ali, né? Então assim, cara, o Vasco que empatou, tropeçou com o Remo. E olha, cara, eu não sei não, cara. Esse time do Vasco, mais uma vez, voltando ao normal, cara. Eu não sei, cara, esse time do Vasco, cara, pra mim é meio de tabela pra baixo nesse Campeonato Brasileiro. Time do Vasco, pra mim, é um time bem limitado, pra mim é meio de tabela pra baixo no Campeonato Brasileiro. E também, rapaziada, ontem teve Grenal, Grêmio Internacional, rapaziada, jogo que foi lá no Beira-Rio. E olha, cara, foi um 0-0, jogo deu 0-0, o Grêmio empatou com o Inter 0-0 em pleno Grenal. E olha, rapaziada, que jogo feio, hein, cara. Que jogo feio, padrão, não é à toa que os times do Rio Grande do Sul estão tudo falido, cara. Porque, meu Deus do céu, em pleno Grenal, que jogo ruim. O que tá acontecendo com o Grêmio Inter, rapaziada? Olha, estão numa situação terrível. Não é à toa que o Grêmio Inter estão numa situação, estão no buraco, estão no fim do poço, mano. Porque, olha, cara, que jogo horroroso. Em pleno Grenal, um jogo feio desse. Né, eu assisti o jogo, o Inter que acabou que foi melhor do que o Grêmio, né, mas foi um jogo feio, cara, um jogo feio, Grêmio e Inter, cara, em pleno Grenal, não teve briga, não teve confusão, não teve nada, cara, não teve nada, o jogo ruim Grêmio e Inter, cara, 0-0, um jogo que poderia ser jogo de gols, um jogaço de bola, e acabou que deu um empate, cara, 0-0 Grêmio e Inter, e assim, cara, não é à toa que os times do Sul estão no fim do poço, né, mano? Estão no fim do poço, mano. Porque assim, cara, o Grêmio e o Inter faz tempo que estão numa situação péssima, hein, cara. O Inter, ano passado, quase foi rebaixado. E o Grêmio faz tempo que tá numa situação ruim, hein. Sempre tá no meio de tabela pra baixo do Campeonato Brasileiro. E o Inter não ganha título importante faz tempo, né, cara. Então assim, cara, um jogo feio, Grenal, 0-0. Um jogo bem ruim, Grêmio e Inter. 0-0 xoxo, hein, cara. 0-0 xoxo no Grenal, cara. O Grêmio empatou com o Inter, um jogo bem ruim, típico time do Rio Grande do Sul, cara. Os times do Rio Grande do Sul estão tudo falido, cara. E não é à toa porque foi esse jogo ruim, né, cara? Os times do Rio Grande do Sul estão numa draga faz tempo, né, cara? Tanto o Inter quanto o Grêmio. Então assim, cara, 0-0. E pra finalizar o vídeo, rapaziada, vamos comentar do jogo do Santos. O Bahia também ganhou ontem, de virada do Mirassol, mas eu acabei que não assisti o jogo, então não tenho o que falar. Mas estão falando que o Mirassol foi prejudicado, depois eu vou ver os lances. Bahia acabou que ganhou de virada de 2-1. E vamos comentar do jogo do Santos, rapaziada, que foi o jogo que eu assisti, que eu mais assisti no jogo de ontem, né, cara? Santos que acabou vencendo o Atlético Mineiro 1-0 dentro da Vila Belmiro. E olha, cara, que jogador diferente o Neymar. Eu assim, cara, o Neymar jogar Copa do Mundo, aí já é outra história. Mas, irmão, o que ele joga aqui no futebol brasileiro, ele pode estar com uma perna, mas ele deita o cabelo, mano. O que jogou de bola o Neymar, pra mim o Neymar jogou muito bem, né? Foi o cara ali que carregou esse time do Santos, você vê os passes dele, mano. Pô, é um jogador, um puta jogador diferente, cara. Pra mim o Neymar jogou muito, deu belo, cara, os passes dele, assim, cara, o Santos poderia ter feito 3-0, né, cara? O Santos amassou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não jogou nada, o Atlético Mineiro foi completamente amassado pelo Santos. Finalmente o Santos fez uma boa partida. Acho que pra mim foi uma das melhores partidas, uma das melhores partidas no ano do Santos. Foi uma das melhores partidas do Santos no ano. Pra mim, o Santos amassou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não jogou nada, cara. Pra mim, tem um time completamente mal treinado do Atlético Mineiro. Um time mal treinado. O Cuca chegou agora, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não sei o que o Cuca tá fazendo no Atlético Mineiro, cara. Assim, cara, o Atlético Mineiro é um time... Puta de um time bagunçado. Parece que não vai as coisas, né? O Atlético Mineiro, principalmente quando joga fora de casa...
O time meia boca, esse time do Atlético Mineiro. O time meia boca, time horroroso. O Santos meteu 1-0. Olha que foi o Santos, hein, cara. E olha que foi o Santos. O Santos amassou o Atlético Mineiro. Como eu falei, cara, o Neymar jogou bem. Deu bons passes. O Neymar deu bons passes. O Neymar é um jogador que teve visão de jogo nesse jogo. Jogou muito bem o Neymar, chutou no gol. Pra mim o Neymar foi muito bem. Carregou o meio-campo do Santos. Foi o cara do meio-campo do Santos, foi o Neymar. Jogou muito bem. Assim, cara, eu sou um cara que não sou baba-ovo do Neymar. Mas ele foi bem, cara. O Neymar foi muito bem ontem, fez uma boa partida. O Santos acabou vencendo e, cara, poderia ter feito muito mais, cara. O Santos, pra mim, perdeu muito gol, cara. Muito gol, gente. Tem um jogador do Santos que perdeu o gol. Nem não sei quem foi, acho que foi. Eu não sei quem fez o gol, acho que foi o Barreal. Não sei, mas perdeu um gol na cara do gol, mano. Incrível o gol que o jogador do Santos perdeu no segundo tempo. A sorte que esse gol não fez falta, porque o que a torcida do Santos ia pegar no pé desse jogador não tá escrito. Perdeu um gol no segundo tempo na cara do gol sozinho. Era só ter chutado, o cara perdeu o gol, cara. Impressionante, o Santos perdeu muito gol. Mas acabou que amassou o Atlético Mineiro, fez 1-0, poderia ter feito mais, cara. O time do Atlético Mineiro é um time horroroso. Assim, cara, foi um primeiro tempo onde, cara, foi um jogo mais equilibrado. O Atlético Mineiro conseguiu equilibrar o jogo. Foi um jogo meio ruim no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Santos amassou o Atlético Mineiro. O time do Santos teve espaço no contra-ataque. Acabou arrumando alguns contra-ataques. Principalmente depois que fez o gol. E assim, cara, e ainda que teve um gol anulado, né? Não podemos esquecer disso. Teve um gol anulado no primeiro tempo do Gabigol, né, cara? O Gabigol ali, né, que... Cara, hoje foi bem, tá? Sendo bem sincero, hoje foi bem o Gabigol. Hoje o Gabigol foi bem, tá? Fez o gol ali, mas acabou que foi anulado. Olha que o Santos fez um gol e ainda foi anulado, cara. Poderia ter sido 2-0, 3-0 esse jogo, cara. O Atlético Mineiro não jogou nada, cara. Partida péssima do Atlético Mineiro, cara. O Atlético Mineiro que vinha embalado, hoje perdeu e não jogou absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. E olha que o Santos tá feio, cara. Tá numa situação péssima. O Atlético Mineiro consegue perder pro Santos, cara. Com todo respeito ao Santos, cara. Mas o Santos perdeu pra um time do Equador lá. Um time que disputaria a terceira divisão no Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu com um gol contra. Então assim, cara, não tem como, cara. Mas com todos os méritos, o Santos venceu o Atlético Mineiro por 1-0, né? Quem que fez o gol mesmo foi o Moisés, com o Moisés decidindo o jogo, né, cara? O Gabigol, que como eu falei, foi bem, deu assistência, né, cara? O Gabigol deu assistência, deu o passe pro Moisés fazer o gol. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Hoje tem pós-jogo de Corinthians e Palmeiras. Fiquem ligados. Então é isso.